Boa noite, irmãos e irmãs, alunos da Escola de Formação de Discípulos, a EFD aqui da Igreja Resgate. Nós estamos, então, continuando, aqui ao nosso módulo 5 de Bibliologia. Já estamos rumando aí para o fim do Novo Testamento, estamos nas Cartas Paulinas, e hoje nós vamos estar fazendo a aula de número 18. Estamos aí há 5 semanas de concluir o nosso 5º módulo de Bibliologia. Lembrando que todas as aulas estão organizadas num atalho ali, numa playlist, tanto do YouTube, essas aulas que nós gravamos aqui e passamos toda quinta-feira, e também os e-books estão todos organizados no Google Drive da Resgate Master, para que você possa começar o curso a qualquer momento ou dar continuidade em qualquer hora que você tiver de disponibilidade. A ideia desse curso é um curso totalmente virtual e todas as quintas-feiras nós disponibilizamos a aula e logo após a aula o e-book. Estamos então na aula 18, vamos falar ainda nas Cartas Paulinas, conhecido esse bloco de cartas como as cartas da prisão, as epístolas da prisão, e vamos estudar hoje a carta aos Efésios. A autoria e o nome desta carta, a autoria é do apóstolo Paulo, conforme ele mesmo afirma no capítulo 1, versículo 1, e ele escreveu quando estava preso em Roma. Está lá em Atos 28, 16 a 31, se você quiser dar uma olhada nesse texto, ele menciona esse tempo em que ele estava, Lucas menciona o tempo em que Paulo estava preso e escrevia essas cartas. Esta, então, é a primeira das 4 cartas de Paulo, conhecidas como as epístolas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são as 4 cartas. Na aula de hoje, nós vamos estudar as 3 primeiras, Efésios, Filipenses e Colossenses, e posteriormente Filemão. E Paulo escreve para os crentes que residiam na região da Ásia Menor, na verdade, várias igrejas entre Éfeso e Colossos. Não foi exatamente apenas para os efésios, mas foi para todos os moradores daquela região. E a data da prisão, que Paulo estava em Roma, é o ano 61 depois de Cristo. O versículo-chave dessa epístola de Efésios está lá no capítulo 4, o versículo 1, vou ler para vocês. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Qual que é o propósito de Paulo ao escrever esta epístola aos crentes da cidade de Éfeso, da região ali da Ásia Menor? Desafiar o cristão que está em Cristo a cumprir o seu chamado e a viver de modo digno de sua vocação. Nós podemos dividir, como de costume, o esboço desta carta aos Efésios, os 3 primeiros capítulos, uma doutrina que fala sobre a nossa posição, a teologia daquele que está em Cristo, da nova criatura. Depois, capítulos 4 e 5, os deveres, como devemos andar, ou seja, uma questão que aborda a moral. E o capítulo 6, a defesa das nossas armas, a armadura de Deus, o poder do Espírito Santo que opera em nós e que nos fortalece. Esse é o esboço aí do livro da carta de Efésios. O contexto histórico: primeiro, Éfeso é a capital da Ásia Menor, um grande centro religioso, tanto político e comercial da região, no primeiro século. Os cidadãos de Éfeso adoravam Diana, conhecida também como Artemis, que era a deusa da luta e da caça, e o templo desta deusa, a deusa Diana, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele demorou mais de 2 séculos para ser construído, 220 anos. Vemos aqui a idolatria e o panteão de deuses deste povo de Efésios, ali da Ásia Menor. O contexto interno da carta, como estava ali aquela região, as igrejas que Paulo havia plantado. Paulo visitou Éfeso após o retorno de sua 2ª viagem missionária. Essa igreja provavelmente foi iniciada pelo casal Priscila e Áquila, muito conhecido no Novo Testamento.
E Paulo permaneceu quase 3 anos em Éfeso. Então foi um trabalho pessoal ali do apóstolo, em que ele planta e cuida desta igreja no primeiro momento ali da sua plantação ali na cidade de Éfeso. A sua pregação audaciosa subverteu o culto à deusa Diana, a tal ponto que os adoradores dela fizeram um motim contra Paulo, e nessa ocasião ele partiu para Macedônia. Ele deixa Timóteo como líder da igreja em Éfeso. Interessante, está lá em 1 Timóteo 1:3, vemos que esse jovem líder assume como líder, como pastor desta igreja, e ele responde ali pelo pastoreio desta igreja na capital da Ásia Menor, deixado ali um discípulo de Paulo. Ainda continuando, John Brodus, que é um dos teólogos que nós utilizamos aqui neste curso de Bibliologia, a carta aos Efésios é impessoal, porque foi enviada pelo menos às igrejas espalhadas ao longo da rota de Éfeso a Colossos, com destinação a Tíquico e Filemon. Tíquico foi instruído a ler esta carta nas igrejas e depois relatar quaisquer questões pessoais que Paulo tinha para cada igreja. Irmãos, é interessante observarmos que, diferente da carta aos Romanos, da carta aos Coríntios, são cartas que Paulo direcionou diretamente para as igrejas naquelas cidades. Já a carta de Efésios, o que esse teólogo está dizendo é que ela foi escrita para várias igrejas, então ela é impessoal, ela está tratando de assuntos doutrinários amplos, sem focar, no caso, na igreja local de Éfeso. Então ela é uma carta abrangente e impessoal. A teologia desta carta, portanto, é uma teologia profunda, e a gente pode fazer o seguinte gráfico aqui, que nós vamos projetar para vocês, um paralelo entre o homem sem Cristo e o homem com Cristo, né? O homem sem Cristo está morto e completamente incapaz. Nós vemos isso aí no primeiro item, que ele está preso aos valores do mundo, isso está no capítulo 2, versículo 2, preso a Satanás, escravo do pecado, né? Capítulo 2, versículo 2, e preso à vontade da carne, ainda no capítulo 2, versículo 3. O versículo 1 diz, mortos nos vossos delitos e pecados. Então Paulo coloca aqui a figura de um homem sem Cristo, morto para Deus. E ele faz um paralelo a partir do capítulo 2 com o homem com Cristo, que está vivo e está sendo alcançado pelo favor divino, pela maravilhosa graça, né, do Evangelho. Ele coloca em contraposição ao homem morto, que é vivificado com Cristo, está lá no versículo 5 do capítulo 2, que nós somos ressuscitados em Cristo como novas criaturas, versículo 2, 6, e também que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Podemos destacar aqui o versículo 8 do capítulo 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Vemos aí uma teologia mais ampla. Os capítulos de 4 a 6 dessa epístola trabalham a questão ética e moral da teologia paulina, e destacando a unidade do corpo, que depende de algumas qualidades, como dissemos, qualidades morais, por exemplo, a humildade, a mansidão, a longanimidade, a convivência pacífica uns com os outros e o amor. Essa é a ênfase das qualidades morais do discípulo de Cristo, ali para aqueles crentes na região da Ásia Menor. Outra questão é a unidade como tônica central da epístola de Efésios, né? Paulo coloca esse texto muito conhecido, que há somente um corpo, porque há um só Espírito, há uma só esperança, uma só fé, um só batismo, porque há um só Senhor, há uma só família, porque há um só Deus e Pai. Então a intenção de Paulo, colocando a questão da unidade, vemos isso em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, a importância de sermos um corpo unido, é gerar unidade e maturidade no corpo de Cristo. Esse é o propósito dos dons distribuídos pelo Espírito Santo, o que Paulo chama de o aperfeiçoamento de todos os santos. D.A. Carson coloca algo muito interessante sobre a epístola de Efésios, que é um teólogo que temos usado bastante aqui também. Ele diz que somos chamados pela carta aos Efésios, prestem atenção, a construirmos pontes e não campos minados. É um desafio para cultivarmos a unidade como elo entre os relacionamentos, como ponte entre relacionamentos contrastantes, né, dentro da igreja, diferentes etnias, diferentes classes sociais e classes econômicas. Também somos desafiados a transformar nossas igrejas em comunidades atrativas,
como era a igreja em Atos 2:42, onde pessoas com diferentes experiências desfrutem da unidade que nós temos em Cristo. Esse é o ideal, né? Por isso Jesus intercedeu pela unidade da igreja. Então Carson destaca isso. Podemos destacar também no final da carta, no capítulo 6, um assunto que Paulo trata, que é a batalha espiritual, e ele diz aqui a necessidade de buscarmos força e revestimento, muito conhecido, né? A armadura de Deus, né? Efésios 6, de 10 a 18, Paulo aponta para o ilimitado poder do Espírito Santo, que nos fortalece e delimita o sobrenatural como o campo de batalha da igreja, ou seja, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas com as potestades, né? E principados. Ele coloca ali essa questão dos principados, porque aquela região da Ásia é uma região extremamente voltada para a magia, para o culto, ao ocultismo. Então Paulo trabalha também nesta carta a batalha espiritual. Então a armadura de Deus é a nossa proteção, estamos revestidos pela salvação, pela justiça, pela verdade, pelo evangelho da paz e pela fé. Paulo utiliza aqui a armadura que nós conhecemos do soldado romano. Ele diz que o capacete é a salvação, a couraça da justiça, ele fala sobre o cinturão da verdade, fala que devemos calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, e o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Então a palavra de Deus como arma, no sentido de que ela é de defesa como também de ataque, e nos coloca então como cristãos na ofensiva do reino de Deus. A oração vem como um veículo blindado no final do texto, com toda a oração e súplica por todos os santos, que nos faz avançar sobre a proteção do Senhor dos Exércitos. Então toda a teologia de batalha espiritual, nos concernente ao que Paulo entendia, está aqui em Efésios 6, de 10 a 18, nessa figura que ele coloca da batalha e da armadura de Deus, que nós devemos nos revestir e buscar fortalecimento no poder do Espírito Santo. Afinal, foi assim que em Atos 1:8 está dizendo: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Essa é a nossa promessa. E é assim que nós devemos entrar nas batalhas espirituais no mundo sobrenatural. Segundo Max Turner, essa carta desafia o individualismo pietista e a correspondente fraca doutrina da igreja que tantas vezes encontramos no evangelicalismo. Não olhe para a igreja, dizemos, olhe para Cristo. Paulo, no entanto, espera que as pessoas de fora vejam Cristo e o propósito unificador de Deus para o mundo exatamente na igreja. Devemos amar a igreja e viver por ela. Meus irmãos, a ideia aqui do Max Turner não é criticar a centralidade do evangelho em Cristo, mas dizer que nós não temos qualquer responsabilidade, que todas as nossas falhas estão sendo descartadas ou desqualificadas. Então vamos olhar para Jesus. Não, Paulo em Efésios, nós entendemos que nós somos aqueles que devemos realmente empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós devemos avançar e dar testemunho. Então nós devemos sim olhar para Cristo, mas o cristão tem o seu papel de testemunho. É isso que Max Turner está criticando aqui na sua visão teológica da carta de Paulo aos Efésios. Qual a cristologia que Paulo utiliza na sua carta como chave hermenêutica, né? Jesus como chave hermenêutica de se estudar a palavra de Deus? Cristo é o cabeça da igreja, que mantém coesa e fortalecida, ressaltando que aqueles que estão em Cristo fazem parte deste corpo. A palavra grega aqui, meus irmãos, para corpo é a palavra soma, né? Fazemos parte uns dos outros e no serviço nós somamos como um corpo soma em suas atividades biológicas. E a carta de Paulo aos Efésios, então, apresenta Jesus como aquele que é tudo em todos. Destaquei aqui para nós o Romanos 11:36, que diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele pois a glória eternamente. Amém. Nós vemos aqui que Paulo coloca Jesus como quem realmente dirige a igreja, quem realmente está liderando, né, cada anjo que está à frente da sua igreja. Então a carta aos Efésios é realmente uma obra-prima para aquela região, que é uma região voltada para o militarismo, né, para os caçadores, homens de guerra, e Paulo usa muito bem essa figura militar aqui na sua carta aos Efésios. Vamos continuar aí, né, com a carta aos Filipenses, uma carta muito conhecida entre os cristãos, né? A exemplo de Efésios, Paulo também escreveu esta carta quando estava preso em Roma no ano 61 depois de Cristo.
Lembrando que Paulo não sobrevive a essa prisão, ele é decapitado em Roma, ele fica numa prisão domiciliar por muito tempo, e ali começa a escrever as suas cartas. Consequentemente, então, Filipenses faz parte, como dissemos, das epístolas da prisão, as 4 cartas que Paulo escreve estando preso. Uma curiosidade sobre Filipenses é que é chamada pelos teólogos de a carta da alegria, né? Esse termo, né, alegria, aparece 16 vezes nessa breve carta de Paulo de 4 capítulos. A convicção de Paulo no Deus da alegria o levou a manter-se firme diante de qualquer adversidade e o sustentou a viver e morrer por Jesus Cristo. Na verdade, é uma incógnita, né, quando vemos a carta de Filipenses sendo motivada por uma mensagem de alegria vindo de um prisioneiro, de uma pessoa que estava aguardando a sua sentença de morte. Então isso nos mostra que mesmo em meio às tribulações, o cristão pode ter a alegria, porque a nossa alegria vem da salvação que temos em Cristo. O versículo-chave da epístola de Filipenses está lá no capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Fortalecendo assim o nome da carta da alegria, né? O propósito aí de Filipenses, apesar dos conflitos internos que a igreja passava, Paulo exorta para que os irmãos vivessem em unidade e alegria, né? Essa é a tônica de Paulo para esses irmãos. O esboço, né, de Filipenses, dessa carta pequena, vemos que os 2 primeiros capítulos tratam do progresso do Evangelho. Depois, o capítulo 3 ao início do 4, advertências contra falsos mestres, e também, até o final do capítulo 4, exortações e agradecimentos. Irmãos, nós vemos aqui uma figura muito comum nesse tempo, do meio do século, que era a figura dos falsos mestres, que estavam assolando a igreja e deturpando a doutrina dos apóstolos, as doutrinas deixadas por Jesus. Então esse é o grande problema, né, ali do meado do primeiro século, esse surgimento das heresias, né, dos problemas dessas questões dos falsos mestres. O contexto histórico, então, de Filipos é a cidade de Filipe, conquistada pelo pai de Alexandre, o Grande no século IV a.C., os macedônios, que eram gregos, né, mas a origem é macedônia, a porta para a Europa, era uma colônia romana nesse momento do primeiro século. Inúmeros soldados aposentados habitavam ali naquela cidade. Filipos, né, que já era na Europa, Paulo planta a sua primeira igreja na segunda viagem missionária. Se você quiser ver essa história, está em Atos 16, de 12 a 40. E além dos cidadãos romanos, ela também abrigava muitos judeus. Então vemos aqui uma população bem eclética, bem diversificada, né? Paulo e Silas, então, sofreram uma retaliação dos filipenses logo após expulsar o demônio de uma jovem adivinhadora. Ela ganhava dinheiro para os seus proprietários, e Paulo ali, depois de ela permanecer dias falando que eles eram filhos do Deus Altíssimo, e ele repreende aquele demônio. Eles foram libertados da prisão de maneira miraculosa, quando estavam louvando a Deus, e ganham toda a família do carcereiro para Cristo. História muito conhecida ali, narrada em Atos, capítulo 16. Isso acontece, então, nessa igreja de Filipos. Os filipenses, então, assim, habitavam numa cidade estratégica para a expansão do Evangelho, até porque a Macedônia é a porta de entrada para a Europa, hoje a atual Turquia, né? E por ser um grande centro urbano, Paulo teve contato com muitas pessoas. Então, meus irmãos, o contexto histórico indica a importância que Paulo dava aos grandes centros. Paulo, ele ia de cidade em cidade, cidades maiores, para que o Evangelho pudesse, daquelas cidades, também se expandir para todo o mundo. Essa é a estratégia de Paulo, né? De evangelizar as grandes cidades. A teologia da carta de Filipenses, nós podemos verificar aqui, quando nós percebemos a questão dos inimigos, né, que Paulo destaca e faz a sua apologética, ou seja, a defesa da fé. Então ele trata dos judaizantes no capítulo 3, tratando-os como cães, como maus obreiros, como falsa circuncisão. Lembrando que os judaizantes eram aqueles que queriam que os cristãos, antes de exercerem a sua fé, fossem convertidos ao judaísmo e passassem por todos os processos exigidos para um judeu, mesmo ele sendo um gentio, um grego, né? Ele teria que se transformar num judeu prosélito. Esse era o problema da doutrina dos judaizantes, né? E Paulo defende a nova aliança no capítulo 3, versículo 3, dizendo que nós nos gloriamos em Cristo,
adoramos a Deus no Espírito, e nós somos a circuncisão, no sentido de que agora a circuncisão ela é no coração. Os gentios libertinos também eram fruto da preocupação de Paulo, que eram os gregos que estavam ali, né, e outras pessoas que não eram judeus. Ele diz que eles também são inimigos da cruz e só se preocupam com as coisas terrenas. Isso podemos ver aqui que não só os judeus quanto os próprios gregos estavam sendo os falsos mestres daquela igreja ali em Filipos. E Paulo faz a sua apologética na Nova Aliança, no capítulo 3, versículo 20, dizendo que a nossa pátria está nos céus. Então a base da teologia dessa carta é defender realmente a Nova Aliança em Cristo, desprezando os costumes, usos e costumes, e também desprezando os falsos mestres e a filosofia carnal, né? Paulo coloca isso de forma bem clara em Filipenses. Segundo D.A. Carson, grande parte da carta, então, aborda práticas da vida cristã, como em todas as cartas paulinas. Aos Filipenses, porém, Paulo destaca o discipulado como método de instrução, dizendo que eles deveriam ser imitadores dele e modelos uns para os outros. Está lá no capítulo 3, versículo 17. Então, Paulo dá um foco no discipulado para a consolidação das doutrinas fundamentais da nossa fé, tais como a esperança em Cristo. A gente pode ver isso no capítulo 1, versículos 6 e 10, e também no capítulo 3, versículo 20, e também a outra doutrina é a obra do Espírito, está lá no capítulo 1, versículo 19, e a centralidade da cruz de Cristo, também ali no capítulo 3, versículo 18. Paulo, então, utiliza o discipulado como exemplo próprio, né, porque ele era um imitador de Cristo e pede para que eles imitassem a Paulo, e também que eles olhassem para os bons exemplos. Então, Filipenses está tratando aqui da importância do discipulado para se aprender as doutrinas corretas da palavra de Deus. A cristologia de Filipenses, ela está descrita, primeiro, falando da humildade de Cristo, a submissão de Cristo. Ele fala de Cristo como servo, obediente até a morte de cruz, o estado de humilhação, o estado de exaltação, né, na ressurreição dele, e Cristo é a nossa alegria em meio às dificuldades, lembrando que Filipenses é chamada de a carta da alegria. Então a carta de Paulo aos Filipenses apresenta Jesus, claro, como a nossa alegria. Separei Mateus 17:5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então Deus, ele diz que Jesus representava essa alegria, né? Jesus dava alegria para o Pai, como filho amado, e nós assim entendemos que Jesus é a nossa alegria, e Jesus é aquele que nos fortalece mesmo em meio às dificuldades. Lembrando que Paulo estava preso quando escreveu essa carta, lembrando que isso também nos lembra as nossas tribulações. Se você está em tribulação, lembre que a sua alegria está em Cristo. Essa mensagem extremamente contextualizada para os nossos dias, em que muitas pessoas estão presas e precisam de libertação, e a alegria da salvação que nos liberta. E vamos agora para a última carta de Paulo aos Colossenses, né? Paulo é o autor, conforme está no capítulo 1, versículo 1, ele mesmo se auto-intitula autor da carta, e muitos autores antigos, né, como Clemente, Tertuliano, Orígenes e Eusébio de Cesareia, também confirmam a autoria desta carta do apóstolo Paulo. A data, como nós dissemos, né, foi uma carta à igreja de Colossos, escrita em 61 depois de Cristo, enquanto Paulo estava no cárcere romano, como as outras duas epístolas que falamos, Efésios e Filipenses, fazendo parte então das epístolas da prisão. Qual que é o propósito da carta aos Colossenses? Encorajar os cristãos que estavam sendo atacados por falsos mestres a permanecerem firmes na verdade. Então a tônica da carta de Colossenses, ela é a mesma da carta aos Filipenses, entendendo que o momento, como eu disse, era do surgimento das primeiras heresias. Jesus já havia deixado, né, sido assunto aos céus há 30 anos praticamente. Então novas pessoas surgiram na liderança da igreja, e os falsos mestres começaram a ser um grande problema para os cristãos do primeiro século. Podemos ver então esse esboço da doutrina de Paulo nos capítulos 1 e 2, a supremacia de Cristo e o que Cristo fez em nosso favor, e depois a prática, né, que nós devemos ter como cristãos, no capítulo 3 e 4, submissão que nós devemos ter, e o que Cristo fez por meio de nós deve ser visto em nossas vidas. O versículo-chave está lá em Colossenses 3, são dois versículos, versículo 1 e 2, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes,
e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo está dizendo aqui sobre os judaizantes, sobre as heresias, os falsos mestres, e nós, essa doutrina é a doutrina que somos livres em Cristo e podemos também compreender as verdades bíblicas. O contexto histórico, Colossos era um grande centro comercial da Ásia Menor. Como dissemos, faz parte da estratégia do apóstolo Paulo de ir de cidade em cidade. Comercialmente produzia um produto especial para tingimento de tecidos. Judeus e gentios habitavam ali na cidade. Epáfras plantou a igreja em Colossos. Paulo escreveu da prisão em Roma, está lá em Atos 28, 16 a 31. Esse é o contexto histórico, né? John Barnett fala sobre o contexto interno da carta, e ele enumera os principais problemas enfrentados pela igreja de Colossos. E, meus irmãos, a lista é grande. Filosofia grega, ideologia terrena, os raciocínios falazes, está lá no capítulo 2, versículo 4. Filosofia e vãs sutilezas, está lá no 2:8. Falou sobre o legalismo judaico, a imposição terrena, a tradição dos homens, também no capítulo 2:8. Circuncisão, no capítulo 2:11. Alimentos, 2:16. Fala sobre as festas e sobre o guardar o sábado, no capítulo 2, versículo 16. Tratou também do misticismo oriental, da idolatria terrena, da adoração a anjos, no capítulo 2:18, sobre visões, no capítulo 2:18, e o ascetismo, que é conhecido como a autoflagelação, no capítulo 2, versículos 21 a 23. Vemos então, meus irmãos, que as doutrinas aqui são doutrinas extremamente complexas, e Paulo dedica a carta de Colossenses como uma defesa da fé, uma apologia à filosofia e às falsas doutrinas daquele momento à igreja. Uma carta muito importante para lermos hoje nas filosofias que temos ainda enfrentado. A teologia da carta de Colossos, segundo John MacArthur, ele resumiu isso da seguinte forma: os assuntos tratados ali em Colossenses são a divindade de Cristo, a reconciliação, a redenção, a eleição, o perdão e a natureza da igreja como corpo de Cristo. Essas são as doutrinas, né? A teologia segundo John MacArthur. A cristologia, podemos ali extrair de Colossenses a obra de Cristo, né? Primeiro no indivíduo, em cada um de nós, capítulos 1 e 2, nós temos o entendimento do Evangelho, nós fomos reconciliados, o nosso aperfeiçoamento é uma coisa pessoal, a morte e a ressurreição espiritual de cada cristão, a vivificação e perdão e a absolvição da condenação. E também trata de forma mais ampla, né, a obra de Cristo nos relacionamentos, a partir do capítulo 3, fala sobre como devemos nos relacionar uns com os outros como cristãos. Relacionamentos também na família são abordados em Colossenses, e também nosso relacionamento social entre as relações aí de trabalho e entre as pessoas. Jesus Cristo, então, como chave hermenêutica da palavra, segundo John MacArthur, ele diz que Paulo afirma que a perfeição do cristão em Cristo e ressalta a divindade de Jesus contra aqueles que atacavam a pessoa de Cristo com filosofias vãs e enganosas. Aceitar a plenitude de Cristo como Deus permite que os cristãos recebam a plenitude da vida nele. Essa é a cristologia de John MacArthur. Jesus como chave hermenêutica da palavra, também podemos trazer uma frase aqui de John Barnett. Colossenses nos ensina que Cristo é tudo na vida do crente. Nessa epístola aprendemos sobre a completa suficiência de Cristo, em contraste com a futilidade das heresias humanas. Então a carta de Paulo aos Colossenses apresenta Jesus como a nossa vida. Separei aqui João 1,4, que diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus é a nossa vida, meus irmãos e irmãs. Essa carta é uma carta que fala sobre a suficiência de Cristo em nossa vida como cristão, né? Lembrando aí da reforma protestante, estamos aí, né, no mês de outubro, lembrando os 504 anos da reforma, e o próprio Martim Lutero disse sola Christus, ou seja, somente Jesus. Jesus é suficiente para a nossa vida, porque Ele é e nos deu a vida eterna. Que Deus abençoe cada um de nós. Estamos aí concluindo mais uma aula hoje. Que Deus abençoe os irmãos e irmãs, e nos encontramos na próxima quinta. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite de quinta-feira, onde os irmãos estão aqui, Pai, acompanhando, Senhor Deus, mais esta aula. Nós pedimos que o Espírito Santo abra um entendimento de cada um, e que nós continuamos firmes nessas últimas 5 semanas de aula. Pai, nos abençoe. Obrigado pela liderança da escola, Pai,
de formação de discípulos, Resgate Master, pastor Rogério, pelo pastor Otônio. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem dado à Igreja Resgate, Pai, prioridade do ensino da palavra. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima aula, irmãos e irmãs.